O Bolsonaro sofreu uma derrota duríssima no STF, que na minha opinião é consequência direta do fiasco no Rio de Janeiro. Porque no próximo dia 25, todo mundo sabe, o julgamento do Bolsonaro vai começar e no dia 26 ele vai virar réu. E ele tenta de todas as formas boicotar, sabotar juridicamente esse julgamento. E ele está pedindo o afastamento de alguns ministros do STF. E ele quer levar o julgamento para a primeira turma. Só que o Cássio Nunes Marques, ministro que o próprio Bolsonaro colocou lá, votou contra o ex-presidente e votou a favor do resto do STF. Foi uma derrota muito sentida do Bolsonaro. Uma derrota que, na minha opinião, como eu falei, tem a ver com o fiasco de Copacabana. Porque o Bolsonaro não conseguiu nem ao menos pressionar o ministro que ele colocou lá. Bolsonaro se fedeu e se fedeu gostoso. A estratégia de Bolsonaro para tentar ganhar tempo não está funcionando. Na sua opinião, o que você achou desse voto do Cássio Nunes Marques? É uma consequência do 8 de janeiro? Bolsonaro vai virar réu na próxima semana? Você está gostando disso? E mais importante, quando Bolsonaro será preso? Em 2025 ou em 2026? A minha aposta, novembro de 25. E qual a sua? Gostou dessa derrota? Então você vai deixar o like no vídeo e vai se inscrever no canal. O Bolsonaro, ele está com o julgamento dele marcado para o próximo dia 25. Esse julgamento vai ser na primeira turma do STF, que é onde ele vai ser julgado posteriormente. Esse julgamento, que vai começar dia 25 e vai terminar dia 26, vai servir para tornar o Bolsonaro réu pelos atos de 8 de janeiro por tentativa de golpe de Estado. E o Bolsonaro, ele tá desesperado. Semana que vem vai ser uma semana agitadíssima, né? Porque vai sair também a sentença da Carla Zambelli. Então o Bolsonaro está tentando, de todas as formas, alongar o julgamento o máximo possível para 2026. Porque ali vai tumultuar todo o período de votação, ele pode até tentar usar isso politicamente, a gente sabe, para eleger o seu sucessor e conseguir um perdão presidencial. Mas a situação está muito ruim para ele, porque o julgamento ele está, não vou dizer acelerado, mas está com um ritmo de urgência. Porque ninguém quer que o Bolsonaro entre em 2026 sem estar preso, ou pelo menos julgado. Então esse trâmite é o que vai acontecer e tem desesperado o Bolsonaro. E o que ele fez? Ele está tentando usar artifícios jurídicos para postergar o julgamento. E ele entrou com um recurso no STF para que 3 ministros não participassem dos julgamentos. Quais? O Flávio Dino e o Cristiano Zanin, pelas ligações com o Lula, e também o Alexandre de Moraes, por ser parte envolvida, porque ele fala que ele é vítima, aquela coisa, aquela história que nós já estamos acostumados. E o que aconteceu? Foi submetido ao plenário do STF a decisão para o afastamento ou não desses 3 ministros. E o Bolsonaro levou uma paulada de 10-1. Uma paulada. Até o Cássio Nunes Marques votou pela manutenção e não impedimento do Moraes, do Zanin e do Flávio Dino. Somente o André Mendonça votou favorável ao afastamento do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino, autorizando o Cristiano Zanin a a julgar o Bolsonaro. E assim, a gente já viu esse filme outras vezes. Quantos ministros do STF o PT colocou lá? Praticamente todos. E todos votaram contra Dilma, pelo impeachment da ex-presidente. Então achar que colocar um ministro lá vai garantir alguma coisa, não é bem assim. E o Cássio Nunes fez ainda pior do que para o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro ele tenta levar o julgamento do golpe de Estado para o plenário, porque na primeira turma são apenas 5 ministros votando, então é muito mais rápido. No plenário são todos os ministros. E há uma certa divergência no STF, se tem que julgar no plenário, se tem que julgar na primeira turma como todos os outros condenados pelo 8 de janeiro, porque vai fazer uma diferença com os outros condenados, não vai, mas o Bolsonaro ele é o ex-presidente, ele seria mais importante, é um caso de grande repercussão. Então o Cássio Nunes falou assim, não, vai todo mundo na primeira turma, como já está estabelecido. E essa foi uma derrota muito sentida pelo Bolsonaro. E eu vejo que isso é uma consequência do fiasco do 16 de março. O fiasco de Copacabana. Porque o Bolsonaro tinha como objetivo dar uma demonstração de força ao STF, que ele ainda conseguia conclamar as suas bases, que ele conseguia ainda ser o principal líder de direita e que tirá-lo
de 2026, ou prendê-lo, seria prender uma força política. E ele queria usar o 16 de março para pressionar o STF. Só que não foi ninguém. O Bolsonaro demonstrou um enfraquecimento político muito grande. E nem mesmo Cássio Nunes Marques se sentiu pressionado ou coagido de votar a favor daquele que o colocou lá. Não houve sentimento de gratidão. Na verdade, o Cássio Nunes Marques não tá nem aí. O Cássio é jovem, ele vai ficar muitos anos ainda no STF. Ele vai se indispor por conta de Bolsonaro? Não vai, não tem nem por que isso acontecer. E o Cássio deu essa apunhalada nas costas, destruindo a estratégia do Bolsonaro. Porque ele tem algumas estratégias arriscadas. A primeira estratégia é tentar anular a delação do Mauro Cid, porque isso provocaria um efeito cascata muito grande e acabaria melando todo o processo. E levar o julgamento para o plenário, porque lá no plenário ele poderia conseguir algum tipo de benefício, vamos ter um pedido de vistas aqui, um pedido de vista ali, e empurrar para 2026, como já falamos, essa estratégia do Bolsonaro. Só que essa estratégia dependeria muito do momento político. E o momento político é totalmente desfavorável ao Bolsonaro. Por conta de algumas coisas. Primeiro, o fiasco, que ele não conseguiu demonstrar força. E também por causa do Eduardo. O Eduardo, ele pressiona o STF de modo estúpido, falando que está refugiado nos Estados Unidos, está articulando sanções contra o Alexandre de Moraes. Deputados americanos falaram que eles podem fazer essas sanções. E isso não cria um ambiente favorável ao Bolsonaro. Não, só pressiona o STF e pressiona o próprio Bolsonaro. O Eduardo, como nós já falamos, parece que ele quer sabotar o pai para poder dar o espólio político. É isso que está acontecendo. E o que é interessante é que o argumento do Bolsonaro, que ele está usando, né, olha, é muito interessante pelo seguinte. O que o Bolsonaro tá falando? Que ele não poderia ter dado um golpe de Estado porque na época do 8 de janeiro ele estava nos Estados Unidos. Mas olha só. O Bolsonaro, no final de 2022, ele foi avisado que alguma coisa aconteceria. Porque ele foi avisado da festa da Selma. Ele teve tempo, semanas depois da derrota para o Lula, de falar, vamos todo mundo embora, nós fomos derrotados, vamos fazer oposição e vencer em 2026. Mas ele não fez isso. Ele deixou a situação ocorrer. Tanto internamente, porque nós tivemos os problemas que aconteceram depois, quanto fora. Teve a invasão à sede da Polícia Federal no dia 12 de dezembro, teve aquele cara que tentou explodir a subestação de energia elétrica em Brasília. E quando ele percebeu que ele perdeu o controle da situação, tem o jantar na casa do Fábio Faria com o ministro Dias Toffoli e o Bolsonaro chora. O Dias Toffoli recomenda o Bolsonaro fugir do país, porque ele já sabia que iria acontecer alguma coisa. Por isso que há uma necessidade de investigação do Augusto Aras, porque o Augusto Aras foi informado que poderia acontecer alguma coisa e ele não fez nada, pelo que é dito. E o Bolsonaro viaja para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele usa essa desculpa. Eu não tive nada a ver, eu estava fora. Eu estava fora do país. Então perceba que essa estratégia do Bolsonaro, esse argumento já foi criado lá em 2022, talvez pelo próprio Dias Toffoli, pela orientação do ministro do STF, o que é um escândalo. Sinceramente, o que é um escândalo. E agora o STF se prepara para o julgamento do Bolsonaro no próximo dia 25. A Malu Gaspar do Globo tem falado que o STF trouxe a informação que o STF tem recebido muitas ameaças. A segurança vai se reforçar, nós temos que evitar um novo Tio França. Porque a gente viu o que aconteceu, o cara explodiu, o carro dele explodiu ele, quis atacar o STF à noite e poderia ter provocado uma tragédia maior. Só ele perdeu a vida, mas outras pessoas também poderiam ter perdido. Então há uma necessidade de reforço da segurança, a gente sabe que nada vai acontecer, mas nós temos que nos precaver. Caso contrário, a situação pode escalar e a gente não sabe o que passa na cabeça desses fanáticos e idiotizados bolsonaristas. Mas foi uma derrota muito dolorida do Bolsonaro, graças ao Cássio Nunes. Que eu não sei se pode ser considerado uma traição. Foi ou não foi uma traição? Aí você coloca no comentário.